Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Ok. Compartilhar tudo. Ops. Tranquilo aí? Vocês estão vendo aí os slides? Estão vendo minha tela? Compartilhamento de tela tá ok, pessoal? Só confirmar isso aí para a gente começar. Beleza, então, mais uma vez, boa noite a todo mundo aí que está acompanhando. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Docker, tá? E como é que a gente poderia fazer um esquemazinho de deployment utilizando o Docker com o Django. Na verdade, a gente vai falar mais sobre o Docker do que sobre o Django, tá? Sobre deployment com o Django, em outro mutirão Python, eu já falei, foram 2 horas de aula, mas hoje o foco mesmo é o Docker, tá? Só para deixar claro, não sou especialista no Docker. Faz Eu comecei a estudar ele da semana passada para cá, né? Me interessei pelo workflow de trabalho lá do Docker e achei interessante. Provavelmente eu vou utilizar ele em produção, tá, onde eu trabalho. Então eu resolvi fazer esse mutirão aí para compartilhar aí com o pessoal, já que eu não vi tanto material sobre Docker aqui no Brasil. Também é uma tecnologia relativamente nova, tá? Não faz tanto tempo que está aí no mercado. Então vamos lá. Falar bem rapidinho sobre mim, tá? Então, meu nome é Alisson Azevedo. Atualmente sou desenvolvedor web na Soda Virtual. Soda Virtual é uma agência digital de João Pessoa, tá? Eu não moro em João Pessoa, moro em Campina Grande, é 136 quilômetros de João Pessoa. Atualmente estou trabalhando lá, faz, sei lá, menos de 2 meses, que é o meu trabalho atual. Aqui vocês têm alguns links aí para o meu GitHub, para o meu canal do YouTube, onde vai estar esse vídeo, e 2 links aí de slides, né? O SlideShare e o SpeakerDeck. Eu já subi esses slides para esses dois sites, tá? Enfim, eu sou graduado em licenciatura em computação pela Universidade do Estado da Paraíba, trabalho com desenvolvimento web, sei lá, profissionalmente desde 2009, mas que eu pesquiso na área desde 2005, 2006. Então eu comecei a trabalhar eu peguei as versões do Django 0.91, 0.95 e por aí vai. Tá? Gosto também muito de trabalhar com a parte de infraestrutura, arquiteturas escaláveis e etc. Também é uma área que eu gosto bastante. E, né, vamos falar aqui sobre um problema, tá? Então, geralmente, quando a gente trabalha com equipes, tá, surge alguns problemas, tá? Então, o primeiro problema é esse. Eu preciso rodar a minha aplicação, meu web app, né? Geralmente, você tem um banco de dados, você tem um servidor de aplicação, que seria o Unicorn, o Micro WSGI, ou o Apache Commodore WSGI. Você tem dependências
tanto do sistema operacional quanto do próprio Python, né, que você instala via pip e etc. Então é o seguinte, eu preciso rodar meu web app, eu preciso ter um ambiente pré-configurado para não perder tempo, tá? E a equipe que trabalha comigo também precisa ter também um ambiente pré-configurado, porque eu não trabalho sozinho, então eu trabalho com o pessoal do front-end, eu trabalho com o pessoal, outras pessoas no back-end também, e todo mundo precisa rodar o projeto, né? O pessoal do front-end precisa rodar o projeto também, enfim, para fazer os trabalhos dele, e eu preciso para fazer o meu. Então, eu preciso de um ambiente pré-configurado para não perder tempo, e a minha equipe também precisa, tá? Então a gente tem algumas soluções aí. A solução 1 aí que eu nomeei é uma solução bem tosca mesmo. Seria o quê? Você tem um repositório lá, por exemplo, com Git, você cria um arquivo README lá, e nesse arquivo você, sei lá, explica, olha, para você rodar o projeto você tem que instalar esses pacotes na distribuição, você precisa instalar essa dependência, precisa fazer isso, isso e isso, e mais alguns possíveis truques, né? Algumas, sei lá, algum truque para sua aplicação funcionar. Alguns problemas dessa solução número 1. Você trata com diferentes sistemas operacionais, então nem sempre o sistema operacional que o front-end está utilizando é o seu. Tá? Então eu estou utilizando aqui o Mac, o front-end pode estar utilizando o Windows, pode estar utilizando, sei lá, um Linux e por aí vai. Além de você ter o problema de diferentes sistemas operacionais, você tem diferentes versões do mesmo sistema operacional. Então eu posso estar utilizando, sei lá, o macOS, o Lion, outro cara está utilizando o Mavericks, que já está na frente. Então já são pacotes diferentes, já são versões diferentes. E além do mais, você ainda tem outro problema também. Por exemplo, se você estiver utilizando o Mac, o cara pode utilizar o Homebrew e eu posso utilizar o MacPorts. Então é uma série de problemas. Então fica muito complicado de você trabalhar dessa forma. Uh, Outro problema também, e quando você entra na parte de distribuições Linux, aí, bom, você tem que listar como é que instala com o apt-get, como é que instala com o yum, e por aí vai, o zip lá do OpenSUSE e por aí vai. Então, fica muito complicado. E de certa forma você obriga toda a sua equipe a ser especialista, entre aspas, né, na parte de infra, né? Então, se o cara trabalha com front-end, não necessariamente ele tem que saber configurar, instalar esses pacotes, fazer essas coisas meio complicadas. Então você meio que obriga o cara. É bom que ele saiba, mas você meio que obriga todo mundo a ter que, né, a ter que saber muito sobre a parte de infra. E, por último lugar, a questão do tempo. Você vai perder muito tempo fazendo isso. Então, sei lá, entrou um cara novo na parte de back-end, aí ele quer configurar o projeto. Então, ele vai passar um tempão, né, fazendo isso aí na máquina dele para ele poder finalmente começar a trabalhar. Então, esses são os problemas da solução número 1. Tá? A solução número 2, a gente trabalha com virtualização. Tá? Que é uma solução muito boa à primeira vista, tá? Você trabalhar com virtualização, geralmente o pessoal está utilizando muito o Vagrant, né? E ele é muito bom, de fato, porque você vai lá no seu projeto, no seu repositório, você cria um Vagrant file lá, com tudo que você tem que instalar, lá na sua aplicação, né? Ó, tem que importa lá uma base lá do Ubuntu, instala esses pacotes, etc, etc e tal. E quando você dá o Vagrant App, ele já faz tudo, né, que está descrito nesse arquivo Vagrant File, e beleza. Então, sua aplicação já está pronta para você desenvolver. Tá? Ainda tem alguns problemas, tá? O Vagrant, ele é muito legal, tá? Eu recomendo que o pessoal utilize, é muito bom para desenvolvimento, mas para produção ele já não serve tanto assim. Tá? Então aqui eu estou querendo uma solução que sirva tanto para eu desenvolver quanto para colocar no ar, para a aplicação ir lá e rodar.
Tá? Para produção ele não serve muito porque você tem um alto custo de hardware, porque em teoria você teria que rodar uma VM para cada aplicativo. Então isso aí o custo é enorme. Então, você pega um servidor lá na Linode com, sei lá, 4 GB e você quer rodar, sei lá, 20 sites que você desenvolveu lá. Você iria subir 20 VMs? Não, você não iria fazer isso, né? Acho que não teria nem memória para isso. Geralmente uma VM no mínimo tem 256 de memória, 512 por aí. Então ele é bom para o desenvolvimento, é muito legal, mas para produção ele já não serve tanto. E aí fica a pergunta, será que você precisa de um sistema operacional completo, virtualizado, para rodar uma aplicação? Será que você precisa disso tudo, né? Então, uma das respostas é o Linux Containers, tá? Que a gente conhece como LXC. Então, à primeira vista pode parecer meio complicado de entender, mas eu acho que quando a gente chegar na parte prática mesmo, eu acho que o pessoal vai sanar mais as dúvidas. Então, o Linux Containers, ele permite que você rode um Linux dentro de outro Linux, tá? Então, de cara, você sabe que isso aí está implementado a nível de kernel do Linux, só funciona com Linux, por enquanto, né? A tecnologia do kernel do Linux. E ele permite que você rode outro Linux dentro do Linux. E aí você pergunta, mas isso não é virtualização? De certa forma, sim, mas não é a virtualização como a gente está acostumado a ver, por exemplo, com o VMware, com o VirtualBox. Nem é também para virtualização como a gente está acostumado a ver com o Zen, né? Ou Xen, para quem quiser chamar de Xen. Não é nenhum nem outro, não é virtualização completa, nem é para virtualização. Tá? A gente geralmente define como um change root com esteroides. Tá? Então, para o pessoal mais antigo, o pessoal mais novo não sabe muito bem o que é isso, não vai entender muito, mas antigamente, quando você tinha algum daemon do sistema meio problemático, que tinha algumas falhas de segurança, a gente fazia algo que é que a gente chamava rodar o processo em change root. Tá? Então, como é que funcionava isso? Você criava um diretório lá, sei lá, um diretório var var chroot. E dentro desse diretório você criava um file system, né? Vários diretórios, simulando um diretório raiz. E aí você colocava o processo, né, geralmente o daemon do sistema, para rodar dentro desse diretório. E aí você usava esse comando change root para informar lá que esse processo iria rodar dentro desse diretório, considerando esse diretório como se fosse o diretório raiz. Então, geralmente, quando a gente chama isso de enjaular um processo. Então, você enjaulava lá um processo e o que acontecia? Se alguém encontrasse alguma falha de segurança nesse processo, geralmente a gente utilizava muito Combine, que era o servidor DNS, que ele tinha muitos furos de segurança. Então, se tivesse um furo de segurança, o cara explorasse, ele conseguia acesso de root no seu sistema e aí já era, né? Ele com acesso de root, ele pegava senhas, ele fazia o que ele queria no sistema. Você enjaulando esse processo dentro de outro file system do seu sistema, o que acontecia? Se ele conseguisse explorar, ele só teria acesso a esse diretório /var /chroot. Ele não iria ver o file system pai, né? Ele só ia ver o file system que estava ali naquela jaula. Então, se você colocar aqui, vou até chroot bind. Então você vai ver aqui material de 2001, tá? Então é um negócio bem antigo. Então aqui ele já chama, ó, preparando a jaula. Então você criava a estrutura, etc e tal, e carregava esse processo dentro dessa jaula. Então, quando a gente fala em containers, tá? A gente quer dizer é um chroot, né? Um change root com esteroides. Por quê? Um change root você só muda o diretório raiz, você só informa o outro diretório como sendo diretório raiz, mas você não tem, por exemplo,
interface de rede, você não tem limitação nenhuma, por exemplo, de uso de memória e etc e tal. Já com os containers você tem. Você pode definir um container, esse container tendo um IP que se comunica com o seu host, esse container tendo limitações de memória e por aí vai. Então parece muito com virtualização. Então é o que eu coloquei aí embaixo. Quando você está dentro do container, ele parece muito uma VM, né? Parece demais. Você entra lá, você diz, pô, isso aqui é uma VM, eu estou aqui, tem um diretório, eu consigo dar apt-get, consigo atualizar o sistema, consigo instalar pacotes, eu tenho um endereço IP, né, desse container, etc e tal. Mas fora do container, ele é só mais um processo do sistema operacional. Só mais um. Então, o sistema operacional, quando você dá lá a lista de processos, no host, né, no sistema operacional pai, ele lista esse container e o processo que está rodando nesse container como mais um processo do sistema. Ah, então a pergunta é, por que eu usaria container e não virtualização ou para virtualização? A primeira questão é velocidade. Tá? Então você consegue subir um container e já interagir com ele, né? O boot, entre aspas, em questão de segundos. Vocês vão ver aqui quando chegar na parte prática. É muito rápido. Então, se você for instanciar uma VM, pô, demora um bocado. Né? Já a questão, você utilizando um container é muito rápido. E a outra questão é a economia de recursos. Tá? Então, como eu disse antes, os processos que rodam dentro do container são vistos como um processo no sistema pai. Então, se você tem um container e dentro desse container você roda somente o Apache, então o recurso que esse container vai consumir do seu sistema é o quê? É esse processo do Apache, tá? A memória que está sendo alocada para esse processo do Apache e algum overhead mínimo, né? Porque aí o container ele vai ter informação de rede e etc. Alguns controles de recursos e tudo mais, mas um overhead mínimo. Tá? Então você economiza muito, você consegue, sei lá, subir vários containers ao mesmo tempo e o consumo é bastante baixo, consumo de recursos. O Marcel colocou aqui grande Alisson, beleza, Marcel. Eu estou olhando aqui no monitor aqui do lado. Pessoal, que tiver perguntas, pode ir perguntando aí na página aí do evento que eu vou tentando explicar. Se você não está entendendo muito bem, espera aí um pouquinho que acho que as coisas vão ficar um pouquinho mais claras, principalmente quando a gente chegar na parte prática. Tá? Então esses são os Linux Containers. Se você quiser ver uma documentação de como utilizar isso no Ubuntu, então tem um linkzinho aqui de como você utilizar ele aqui no Ubuntu, como instalar, etc., como iniciar um container e por aí vai. E quem usa essa tecnologia? Eu coloquei aqui o Heroku, acho que todo mundo conhece o Heroku. E o Heroku você tem, para quem já usa ou para quem pelo menos deu uma olhada na documentação, você tem um conceito de dynos, né? DYNOS. Então, o conceito de dynos do Heroku é justamente um container. Então, você roda containers lá no Heroku. Inclusive, para eu fazer o deploy aqui da minha aplicaçãozinha de teste, eu peguei algumas ideias que o pessoal utiliza lá no Heroku para conseguir fazer o deployment aqui. Eu listei outra aqui, que é o .cloud, que é a própria empresa aí por trás do Docker, né? .cloud e agora mudou o nome, agora é Docker Inc. O site é docker.com dessa empresa. Tem o OpenShift também, mas eu não tenho certeza se eles usam só containers, se estão utilizando containers agora. Eu não tenho essa informação, então não coloquei. Mas por enquanto, que eu vi assim que com certeza usa essa tecnologia, você tem o Heroku e o Docker, né? Docker.cloud. Então vou falar um pouquinho sobre o Docker.
Marcelo está perguntando aqui, no final a pergunta que vai surgir, não sei se comentou, Vagrant ou Docker? Marcel, eu acho que você chegou agora, mas eu falei sobre, logo nos primeiros slides eu falei sobre Vagrant, e eu falei, deixa eu botar aqui, tá? Então eu coloquei aqui, por exemplo, você utilizar a virtualização com Vagrant para você criar uma estrutura para rodar o seu projeto e distribuir para a sua equipe. O Vagrant ele é muito bom porque você cria o Vagrant File lá no repositório do projeto, o Vagrant App e seu projeto está rodando. O efeito colateral é que ele é legal para desenvolvimento, mas para produção ele já não é tão interessante assim. Porque aí você tem alto custo de hardware e você teria que rodar uma VM para cada aplicativo. Né? Então foi isso que eu falei. Qualquer coisa você, quando for ver a gravação, você volta logo para o começo. Beleza? Falar um pouquinho agora sobre o Docker, tá? Então eu peguei a própria definição do Docker, tá? Então, lendo aqui por cima, tá? É um projeto open source, né, que permite que você crie containers que são leves, portáveis e autossuficientes de qualquer aplicação, tá? Então isso aqui é que é importante, olha só. O mesmo container que você usa para desenvolver, para testar no seu laptop, etc e tal, você pode utilizar ele em produção, tá? Para escalar sua aplicação, seja utilizando em virtual machine, seja utilizando em servidor físico mesmo, ou utilizando em algum servidor de cloud, OpenStack e etc e tal. Então, o Docker, a definição dele da própria página lá do docker.io é essa. E lógico, ele tem como base o LXC, né, o Linux Containers, tá? Então é a base mesmo do Docker. E agora eu vou falar sobre alguns conceitos do Docker. Esses conceitos estão na documentação, tá? Inclusive eu peguei até as imagens da documentação lá do Docker para passar esses conceitos aí para vocês não ficarem tão perdidos, tá? Mas se vocês não entenderem muito bem, eu acho que na parte lá da demonstração vocês vão poder entender melhor. Mas eu acho que não é tão difícil assim. Tá? Então, o Docker ele tem alguns conceitos lá iniciais. Então, o primeiro conceito do Docker é o seguinte, é o conceito de file system. Tá? Que tá até, esses conceitos aí estão no glossário lá da documentação. Então, geralmente a gente tem o seguinte, olha, para você rodar um Linux, né, um sistema Linux normal, você dando boot lá tranquilo, geralmente você precisa de uma partição de boot, né, onde você vai ter o bootloader e o kernel. E você tem outra partição, você pode chamar de rootfs. E aí você tem os arquivos lá do sistema, o barra etc, barra var, barra user, etc e tal. Você tem esses dois, né, esses dois sistemazinhos de arquivo. Já no Docker, olha só, de cara, você tem essa imagenzinha aqui. Você tem aqui o sistema de bootfs, tá? Que aqui está rodando com o LXC, né, o Linux Containers. Aqui tem os dois sistemazinhos de arquivos, né, o AUFS e o BRTFS, e o kernel. Então, de cara, você já vê a diferença do Docker para virtualização completa e para a virtualização. O Docker, todos os seus containers, eles vão rodar o mesmo kernel da sua máquina, tá? Então, os containers ficam aqui em cima. Então, você tem aqui o bootfs, que vai ser o mesmo para todos os containers, e aqui você tem um rootfs. E a ideia do Docker é essa mesmo. Você sai empilhando aí os seus file systems. Tá? Então, esse é o conceito de file system no Docker. Então, de cara, você vai ter só um bootfs. Então, aí é que está o segredo. Por que sobe tão rápido o container? Por que ele sobe tão rápido? Porque praticamente ele não tem bootfs. Como ele usa o mesmo, então é só, pum, apertou lá, rodou o comando, ele já... O que é que ele vai carregar? Só o rootfs. Carregou o rootfs, o container já está pronto para você utilizar. Tranquilo? Então vocês veem aqui, ó.
você tem o bootfs, tá? E aqui você tem uma partição root de uma imagem do Debian e uma partição root, né? Quando eu digo partição root, é todo o root file system, né? Tudo que está na raiz do sistema e não só no barra root do usuário. Então você tem aqui, ó, Debian, BusyBox, você tem imagens já prontas para CentOS, para Ubuntu, claro, também. E tem imagem também para outras distribuições do Linux, tá? Então, depois de vocês verem isso aqui, então você tem aqui o bootfs e o rootfs, entra aí o conceito mais importante aí do Docker, tá? da parte de file system do Docker, que é o conceito de layers, tá? Então, geralmente um boot tradicional do Linux, como é que funciona? Kernel, você carrega o bootloader carrega o kernel ele monta a partição raiz, né, o rootfs, como somente leitura, ele checa a integridade e depois ele remonta essa partição, né, o rootfs, como leitura escrita. No Docker já é diferente. Tá? O kernel monta esse rootfs como somente leitura, do mesmo jeito do boot tradicional, só que em vez de ele remontar, depois de fazer a checagem de integridade, depois ele não remonta a partição como leitura escrita. O que é que ele faz? Ele pega outro file system que é montado em cima desse rootfs como leitura escrita, que é o que a gente chama de Union File System. Então, o Docker ele está todo baseado nesse conceito de layers. Então, você tem um layer somente leitura e, em vez de você pegar esse layer somente leitura e transformar ele em leitura escrita, não. Você monta outro layer em cima. Então, isso é o conceito de Union File System. Se vocês deram uma olhada, é mais ou menos como ele funciona. Ele permite, por exemplo, que você tenha uma base e vá montando vários layers em cima. E isso, para o usuário final, é transparente. O usuário final ele não nota que você está juntando vários layers e o último layer sempre é leitura escrita. Tá? Só é transparente para o usuário. Mas esse conceito aí é fundamental. Vamos lá para a imagenzinha, tá, do layer. Então você tem aqui o bootfs e aqui, olha só, de cara eu já vou dar o conceito de que é um container e o que é um image, a diferença. O image, ele é um layer, todos esses aqui são layers, né? Você vê, são camadas. O image, ele é um layer somente leitura. Então você vê aqui, ó, você tem uma imagem básica do Debian. Depois eu peguei essa imagem base, depois eu adicionei um Emacs, como se eu tivesse instalado o Emacs. Depois eu instalei o Apache, tá? E por último eu tenho aqui um layer leitura escrita, que é um container. Então qual a diferença entre imagem e container no Docker? A imagem é um layer somente leitura e o container é um layer leitura escrita. Então sempre vai funcionar dessa forma. Você tem uma imagem base, a partir dessa imagem você vai gerar uma nova imagem, que aí você vai pegar essa imagem base, você vai instalar, sei lá, você vai instalar o que você quiser, você vai gerar uma nova imagem, e quando você coloca essa imagem para rodar, né, quando ele vai criar um container, o que é que ele faz? Ele pega a imagem e coloca um novo layer em cima, que é de leitura escrita. É desse jeito que funciona o Union File System. Tá? E é a base aí do Docker. Então, como eu já tinha adiantado, no Docker, um image, né? O images é um layer que é somente leitura. Tá? Então você tem o conceito de herança de imagens. Então você tem uma imagem base e a partir dessa imagem você cria novas imagens. E o conceito de base image é quando essa imagem que você está utilizando ela não tem herança nenhuma, ela não tem pai. Então a gente chama essa imagem de base image. Tranquilo? E o conceito de container. Tá? Como eu tinha dito, o container é um layer leitura escrita, que ele é montado a partir de uma imagem. Então o que é que ele faz? Ele pega a imagem
tá? Monta os parentes dessa imagem embaixo dela, porque toda imagem, geralmente, ela herda de uma imagem base, tá? E o container é justamente esse layer, leitura escrita, que é montado em cima dessa imagem. E aí você pode instalar, você pode criar arquivos, etc. e tal. O container, aí sim, ele vai ter configuração de rede, vai ter questão de limite de recursos, etc. Já a imagem não, a imagem, como ele é somente leitura, ele não tem estado, né? Ele não tem estado. Já o container sim. O container é o que você roda, tá? E aí você vai poder ler e escrever nesse container. Então aqui há mais uma imagenzinha, tá? Então você tem aqui o bootfs, você tem uma imagem, né, que é um layer somente leitura, uma imagem do BusyBox, e aqui você tem um container, que é justamente um layer que ele coloca em cima dessa imagem de leitura escrita. Então o container é isso. Então aqui você tem um do Debian, você tem uma imagem aqui do Apache, então o que é que você rodou aqui? Você rodou um container dessa imagem. Então ele monta o layer em cima dessa imagem, né, um container, um layer leitura escrita, só que essa imagem aqui do Apache, ele depende dessa imagem, que depende dessa imagem. Então ele vai lá catando toda a genealogia dessa imagem, monta ela e monta o layer leitura escrita em cima dessa imagem. Então é dessa forma que funciona. Daí você já dá para sacar algumas coisas. Por exemplo, quando você trabalha com imagens, você só precisa pegar a diferença, por exemplo, entre uma imagem e outra. Por exemplo, aqui do Apache, o que é que foi diferenciou dessa imagem aqui que eu adicionei o Emacs? Só que eu adicionei o Apache. Então, você cria um layer aqui, você cria outro layer aqui, você tem outro layer aqui, e a junção desses layers aqui, que são somente leitura com um de leitura escrita, é justamente o seu container. Tá? Voltando aqui à questão de instalação, por enquanto só funciona no Linux, né, por motivos óbvios, né, que isso aí está a nível de kernel do Linux. E aí você pode usar em qualquer sistema se você utilizar o Vagrant, né? Então, para você utilizar o Docker com o Vagrant, que eu recomendo muito, porque aí você pode, como você vai estar utilizando em uma VM, você pode, sei lá, criar a VM com o Docker, depois destruir e etc. e tal. Então você não vai ter maiores problemas. Eu estou utilizando aqui com o Vagrant, tá? Porque o Mac não, o kernel do Mac não é do Linux, tá? Então basicamente para você utilizar ele via Vagrant, você clona o repositório do Docker, entra lá no repositório e dentro desse repositório você tem um Vagrant file. Ele está justamente aqui. Aqui, você tem um Vagrant file, o que é que você vai fazer? Simplesmente você vai dar um Vagrant app, e aí ele vai importar a imagem do Ubuntu, 64 bits, acho que é o 12.04, e aí ele vai atualizar o kernel para o kernel 3.8, e vai instalar algumas outras coisas, entre elas o Docker. Tá? Então você vai ter um sistema já com o Docker instalado, que você vai poder fazer todas as suas operações. Tá, então vamos para o demo, né, que acho que é a parte mais interessante, que é ver realmente ele funcionando, como é que a gente interage com o Docker, como é que a gente interage com o container, com image e etc. Então, deixa eu abrir aqui o terminal. Eu acho que é melhor aumentar essa letra, né? Vou colocar aqui 18. Tá dando para ver, pessoal? O terminal, a letra tá bacana. Deixa eu ver aqui. Então, olha só. Aqui eu estou utilizando o Vagrant, tá? Vagrant SSH. E aqui eu tô com duas abas aqui dentro da mesma máquina, tá?
Então você vê aqui, é um presize 64. E aqui você tem o principal comando do Docker, que é sudo docker, tá? Então, se você der aqui um sudo docker, ele dá todos os comandos, tá, que você pode utilizar com o Docker. Se você quiser ver na documentação, você vem aqui no docker.io, tá? Você tem aqui documentação e você tem aqui os comandos, tá? Comandos aqui. Tá? Então você tem aqui todos os comandos descritos que ele mostra aqui quando você dá o sudo docker. Tranquilo? Então vamos ver os primeiros comandos. Os comandos que eu mais utilizo, né? Até agora. Tito disse que está pequena a letra. Melhorou a letra? 20 ou 22. Beleza, deixa eu aumentar aqui. 22 ficou grande, hein? Tá 20 aqui. Melhorou, acho que melhorou o tamanho da letra agora. Qualquer coisa, pessoal, vocês colocam em tela cheia e tenta colocar em 720 a resolução, que aí fica bacana. Ou então 480. Mas beleza, esse tamanho de letra aqui melhorou. Esperar o feedback aí do pessoal. Vamos ver aqui. E aí, pessoal, tá tranquilo o tamanho da letra? Ups. Ok, beleza. Então, o que foi que eu fiz aqui? Acho que eu fechei aqui sem querer. Vou dar aqui o Vagrant SSH. Vou dar aqui em 2 terminais. Fica melhor aí para o pessoal. Tá, então, comandos. Beleza, a tela cheia fica tranquilo, até que fonte pequena. Mas deixa essa fonte grandona mesmo. Valeu aí, pessoal, pelo feedback. Então é o seguinte, sudo docker, você tem alguns comandos que você vai utilizar bastante. O primeiro é o sudo doc images, que aí ele vai listar quais são as imagens que você tem no seu sistema. Tá? Então você tem o nome do repositório, você tem aqui a tag, você tem um ID único da imagem, quando é que foi criada e o tamanho da imagem. Vocês veem aqui que eu tenho imagens do Ubuntu, imagens do CentOS, aqui algumas imagens que eu criei mesmo, tá? Um container com PostgreSQL, um container com MySQL, um container do Ubuntu atualizado, e etc e tal. Onde é que você arruma, né? Onde é que eu pego essas imagens, né? Você tem um repositório público de imagens que é o index.docker.io. Então aqui na verdade, você pega imagens, né? Você tem aqui a listazinha de imagens que você pode utilizar para ser um container lá na sua aplicação. Então você tem algumas imagens aqui, ó, as imagens que tem mais estrelas, a do Ubuntu que eu estou utilizando aqui, é que eu fiz, ou que eu baixei a imagem no Ubuntu, ó, já foi baixada, sei lá, 86 mil e por aí vai. Essas aqui são as imagens oficiais do Docker, então você tem aqui repositório oficial, CentOS, você tem o BuzzyBox, Ubuntu e por aí vai. Você pode procurar por outros sistemas, por exemplo, Debian, e aí ele vai listar
repositórios ou imagens do Debian. Tá? Então, beleza, eu vi essa imagem, eu quero utilizar essa imagem para um repositório do Docker na minha máquina. Como é que você faz? É só você clicar na imagem e ele já dá o comando. Então, se você fizer docker pull, o nome lá do cara, né, do usuário, /Debian, ele vai baixar essa imagem lá e essa imagem vai estar disponível aqui quando você fizer o sudo docker images. Tá, deixa eu ver uma imagem aqui, a do BuzzyBox. Eu acredito que ela é bem pequena. Cadê? Do BuzzyBox. Então tudo que você tem que fazer é isso. Sudo docker pull e o nome da imagem. E aí ele vai baixar essa imagem para a sua máquina. Tiago vai ter que sair, beleza, Tiago? Depois você assiste a palestra gravada. Valeu, um abraço. Então, olha só, ele baixou aqui o layer, né? Que é a imagem do layer é uma imagem somente leitura. Então, eu tenho o layerzinho aqui. Se eu fizer sudo docker images, então eu tenho uma nova imagem aqui chamada BuzzyBox. Tá? Então, ela foi criada 8 meses atrás. O tamanho dela é muito pequeno, né? A imagem do BuzzyBox é muito, muito, muito pequena. Tem 4 MB, não tem nem 5 MB. E por aí vai. Então, eu baixei imagens do CentOS, do Ubuntu, tem essas imagens aqui que eu mesmo personalizei e vamos rodar um container, tá? Então, como eu disse, o container é o que? Vai pegar a imagem que você quer rodar e vai colocar um layer, leitura escrita, em cima dessa imagem. Outro comando interessante... beleza, vou começar com sudo docker run. Então, esse comando aqui, run, é justamente o comando que você inicia um novo container. Então, eu estou utilizando aqui um sistema Ubuntu, né, por Size64, e eu quero rodar um container do CentOS. Então, como é que eu faria? Sudo docker run. Eu vou passar aqui alguns parâmetros, que é o "-i" e o "-t", tá? Que é para ele deixar o std open e o "-t" é para ele alocar um TTY para poder fazer o login no Beam Bash. Tá? Então o comandozinho que eu vou rodar é esse. Sudo docker run "-i", "-t". O nome da imagem que eu quero rodar um container baseado na imagem CentOS, tá? E eu quero que após você carregar, eu quero que você execute o Beam Bash. Tá? Então vamos ver realmente se o Docker, né, se um container ele roda rápido. Pronto, já rodou. Então aqui eu já estou no meu container. Se eu der aqui um in1 update, eu estou num CentOS. Tá? Estou num CentOS. Então estou dentro do container. Quando eu baixar esses arquivos aqui, esse layer que está por cima, ele vai alterar algumas coisas. Tá? Então eu vou atualizar aqui com o in1 update. Tá? Mas vocês veem o tempo que demorou para carregar o container. Demorou foi 2 segundos, no máximo. E levando em consideração que eu estou utilizando o Vagrant, tá? E está sendo virtualizado com o VirtualBox. Então você tem toda a questão do overhead aí da máquina virtual. Então estou aqui dentro do meu container, tá? Posso fazer alterações, posso instalar pacotes, posso fazer o que quiser. Posso instalar um IPEL aqui, o repositório lá do CentOS, para poder instalar Nginx e outros pacotes, e por aí vai. Tá? Deixa eu ver se eu consigo cancelar. Tá aqui. Se você for dar uma olhada no kernel, ele está utilizando o mesmo kernel do sistema Pi. Tá? Então, como eu disse, o bootfs sempre é o mesmo para todos os containers. Sempre é o mesmo. Tá? Então o Tito aí está dizendo que impressionante, você não viu nada, meu amigo. Você ainda vai ver o que é
Impressionante ainda, está só no começo. Então, estou aqui com o meu container. Aqui eu estou com outra aba, tá? Mas estou logado no mesmo servidor. Então, se eu rodar aqui um sudo docker ps, então esse ps ele lista o quê? Os containers que estão ativos. Então, eu tenho um container aqui com esse ID, tá? A imagem ele está utilizando o CentOS 6.4, o comando que ele está rodando é o bin bash. Ele foi criado há 1 minuto atrás, o status. Beleza, e o nome, tá? Aqui tá ruim de ver, mas todo container, se você não define o nome do container, ele cria um nome aleatório. Tá? Beleza. Agora eu quero ver, tá? Esse container é baseado no CentOS 6.4. Eu quero ver o que foi que mudou da imagem, né, do layer fechado do CentOS 6.4 para o que eu já baixei aqui, que eu comecei a baixar. Então eu posso fazer um sudo docker diff e aí eu passo o ID do container. Opa. E aí ele me dá o diff. O diff é o quê? Pô, é justamente o layer que está por cima de leitura escrita. Então olha só, da imagem do CentOS 6.4 para a que eu tenho agora, o que mudou foi isso. Então você vê que parece o Git, né? Então ele lista o que foi que mudou de uma imagem para outra. Então você tem aqui, pô, mudou isso aqui, foi justamente os arquivos que eu adicionei. Então se eu vim aqui, né, e criar um arquivo aqui, cd/root, e criar um arquivo chamado readme.txt, tá aqui. Se eu der o diff de novo aqui, provavelmente ele vai estar aqui em algum lugar. Ó, tá aqui. Tá? Porque é justamente a diferença entre a imagem, o layer fechadinho que eu tenho lá, da imagem, para o layer aberto que eu tenho agora. Então isso é o container. Então você pode fazer o que você quiser. Se eu quiser salvar do jeito que está aqui, como é que eu faria? Primeiro eu vejo o ID do container, tá? E faço sudo docker commit o ID e vou salvar ele como Alisson CentOS 2. Beleza. Se eu for aqui sudo doc images, eu tenho aqui o meu Alisson CentOS 2. E ele vai refletir exatamente esse estado que está o container. Porque ele pegou o diff e aplicou lá. Tranquilo? Então, dessa forma aí você roda um container. Muito rápido, muito simples, mas ainda é só o começo. Tá? Ó, deu 40 MB. Por que o tamanho dele é 40 MB? Geralmente é porque os arquivos que eu baixei. É justamente o diff entre a imagem que você tem lá, a imagem do CentOS e essa imagem do CentOS 2. A diferença dá mais ou menos 40 MB por aí. Agora eu vou sair, eu dei um exit, voltei. Tá? Se eu rodar um sudo docker ps, ele não lista nada, mas se eu rodar com o parâmetro "-a", ele mostra os containers que estão, que eu dei stop, né? Os containers que não estão ativos. Então aqui eu posso fazer isso, sudo docker, eu quero remover esse container aqui. Talvez ele não deixe porque tem uma imagem, deixa eu ver se ele vai deixar, beleza, removeu. Pronto, não tenho nenhum container em estado de stop e também não tenho nenhum container ativo. Mas eu tenho a minha imagenzinha lá, que está salva. Tá? Então eu posso apagar essa imagem também. Sudo docker rmi, né, que é remove image, vou apagar. Então beleza, ele foi lá. E tudo isso que ele mostra aqui que apaga, ele apaga o quê? Ele apaga layers, porque tudo está relacionado a os layers. Né? Então beleza. Rodei aqui meu... Se eu quiser rodar sudo docker images, se eu quiser rodar uma imagem com Ubuntu, por exemplo, então, o que é que eu vou fazer? Mesma coisa, sudo docker run -i -t Ubuntu, eu quero rodar o /bin bash.
Então, beleza, já foi. Já estou aqui, já posso rodar apt-get update. Já estou dentro do container. Tá? Deixa eu cancelar aqui. Se eu der uma olhada aqui no que está rolando e for olhar o diff, né, eu vou ver os arquivos que ele baixou exatamente agora. Então essa é a diferença entre o estado atual que está esse container e o estado anterior que era a imagem do Ubuntu. Beleza? Vou sair aqui dele, vou peço menos A, vou remover RM, passo aqui o ID dele. Então o que eu vou mostrar agora a vocês é o seguinte, você tem essas imagens, agora como é que você pode trabalhar de forma efetiva, né, com essas imagens? No Docker você tem algo parecido com o Vagrant File. Você tem um arquivo chamado Dockerfile, que é um arquivo que você edita, tá, como é que você gera um novo container. Então eu vou mostrar aqui para vocês um que eu fiz do Ubuntu, tá? Eu tenho aqui, ó, se vocês olharem aqui no index.docker.io, no barra u Alisson, tem algumas imagens aqui, algumas imagens do Docker que eu criei. Tá? Uma delas é o Docker Ubuntu. Tá? Se você vem aqui, pronto, esse aqui é o arquivo Dockerfile. Tá? O arquivo Dockerfile, ele tá, você pode ver a documentação dele aqui, o formato dele na documentação oficial. Tá? Então ele explica campo por campo, mas vocês podem ver que é algo simples. Aqui eu tenho um cabeçalho, a versão, e aqui eu digo, olha, eu quero criar uma nova imagem, mas eu quero criar ela a partir de outra imagem já existente. Então aqui eu digo, olha, eu quero criar uma nova imagem, mas eu quero que a imagem pai seja essa, Ubuntu e a tag última, beleza? Aqui eu coloco quem é o maintainer, sou eu, né, tal. Aqui você coloca algumas variáveis de ambiente, então eu coloco uma variável aqui para ele não executar o debconf, essa aqui é para ele não criar initrd, etc. e tal. Aqui você tem outros comandos, por exemplo, esse comando aqui add sourcelist, etc. apt sourcelist, o que é que ele faz? Ele pega o arquivo sourcelist que está no mesmo diretório que está o Dockerfile e copia para dentro do container. Então, para que eu faço isso? É um arquivo com repositórios do Ubuntu já pré-configurados. Tá? Eu vou lá, copio lá para dentro, copio esse outro arquivo aqui, que é um arquivo que ele diz para o apt-get não instalar pacotes que são sugeridos ou recomendados, porque se eu tenho um container, eu quero que esse container seja o mais clean possível. Então, só quero instalar os pacotes que são realmente necessários. Aqui eu executo uma série de comandos. Então, quando você tem esse comando aqui, run, ele executa como se estivesse num terminal. Tá? Run, então ele vai aqui e executa como se estivesse no terminal. Então isso aqui tudo que eu fiz é para impedir que quando eu fizer um apt-get update e um apt-get upgrade que dê algum erro em pacote. Porque se você pegar a imagem padrão do Ubuntu, aquela imagem lá do Ubuntu, e você tentar fazer apt-get update e upgrade, em alguns casos, quando você ativa alguns repositórios, ele dá erro em alguns pacotes. Você vai instalar o pacote, ele dá algum erro lá. Então, eu fiz isso aqui por quê? Porque eu quero uma imagem base para eu criar outras imagens e que eu possa atualizar essa imagem. Então, fiz aqui todos os hacks aqui para ele poder atualizar. E por fim, o que é que eu faço? apt-get update, apt-get upgrade, tá? Gero o locale do N1S para ele não ficar dando erro lá de locale. Instalo um pacotezinho chamado lsb release para evitar também futuros erros. No final, o que é que eu faço? Eu rodo um apt-get clean, que ele vai apagar o cache lá que ficou do apt-get, dos arquivos que ele baixou,
E no final eu removo na mão, né? A lista de pacotes, etc. e tal. Pronto, terminou isso aqui, ele criou essa imagem aqui chamada Docker Ubuntu. Então, é dessa forma, editando um Dockerfile, né, que você trabalha com Docker. Ou então você pode fazer como eu fiz aqui, você inicia um container, aí vai instalando na mão, etc. e tal. Só que você utilizando o Dockerfile, você tem várias vantagens. Tá? Uma das vantagens é utilizar cache. Então, cada comandozinho desse que você executa, ele cria um novo layer. Então, você executou esse comando, ele cria um novo layer. Executou esse comando, ele cria um novo layer. Por aí vai. Se você tem um layer de um comando que você já executou, ele faz cache desse layer. Então, você tem uma vantagem aí de você utilizar dessa forma, que você tem um cache do próprio Docker. E fora isso, é muito mais fácil, né? Você simplesmente escreve é muito parecido com o Vagrant File. Você escreve e pronto, manda ele fazer o build e acabou, velho. Então ele vai lá e faz o build lá da sua imagem e depois você tem essa imagem disponível para você utilizar em futuros containers. Então tenho aqui, por exemplo, o do Docker Ubuntu. Eu tenho outra imagem aqui. E aqui eu tenho outras imagens, por exemplo. Uma que é só o PostgreSQL, outra que é só o MySQL e uma só com MongoDB. Então se você for olhar aqui, por exemplo, do PostgreSQL, eu coloco até um help aqui, como é que você faz. Mas se você for ver, ó, então ele parte do Alison Docker Ubuntu, que foi a imagem que eu criei anteriormente. O que é que ele faz? Ele atualiza, instala SSH, instala o PostgreSQL e instala o Supervisor. Supervisor para rodar os processos. Tá? Cria o diretório var1 SSH para o OpenSSH Server rodar. Tá? Copia uma configuração do Supervisor. E essa configuração vai subir tanto o PostgreSQL quanto o servidor SSH. Por que ter dois processos rodando? Porque eu posso querer fazer um SSH para esse container para, por exemplo, atualizar o PostgreSQL. Tá? Então, eu vou lá, faço SSH, entro, apt-get update e tal, beleza. Aqui eu rodo um script, copio um script e rodo para ele alterar a senha do PostgreSQL. Então, isso aqui é tudo para fazer o setup do PostgreSQL. Eu mudo a senha do root. Tá? Então, para eu acessar via SSH, simplesmente você coloca root, root, o login, a senha é root. E no fim a mesma coisa, dou clean nos pacotes, removo lista de pacotes. Aqui são duas coisas novas. Tá? Esse comando expose, isso aqui quer dizer o seguinte, eu quero que você exponha as portas 22, que é a porta do SSH, e a porta 5432, que é a porta padrão do PostgreSQL. E por fim, eu monto um volume. Tá? Um volume justamente com o diretório em que ficam os arquivos de dados do PostgreSQL. Tá? Para que serve esse volume? Esse volume ele é montado num host que você está rodando o Docker. Tá? Qual é a vantagem do volume? O volume ele não entra ele não vai em layer nenhum. Então, geralmente você tem um servidor, por exemplo, MySQL, você coloca o diretório onde você vai guardar os dados do banco, você coloca no volume. E o melhor, esse volume persiste. Ele fica lá no host. Se você destruir o container, o volume continua lá. Então é uma espécie de backup. E também esse volume, o que tem nesse diretório aqui, nunca ele vai entrar em layer nenhum. Tá? Então, ele não entra na contagem de layers do sistema de arquivo aí do Docker. E por fim, o command line. Então quer dizer, se eu iniciar esse container sem passar nenhum comando, ele vai executar esse comando aqui, supervisor D, e com esse comando, supervisor, o que é que ele vai fazer? Ele vai subir o PostgreSQL e vai subir o SSH. Tá? Qual a vantagem? Esse container que eu criei aqui, você pode instalar na sua máquina dando pull.
e vai funcionar da mesma forma que funciona na minha. Se sua máquina tiver Docker, vai funcionar da mesma forma. Se você colocar no seu servidor de produção que tem Docker, vai funcionar. Então, um container, ele funcionando em uma máquina, ele vai funcionar em qualquer máquina com Docker. Beleza? Vamos rodar esse container agora. Coloquei aqui umas instruções aqui. Tá? Fabiano vai ter que sair. Beleza, cara. Você assiste a gravação. Vamos lá que o negócio é bonito. Então tenho aqui meu Alison Docker PostgreSQL. Então vou rodar ele. Sudo docker run. Eu quero rodar ele com alguns parâmetros diferentes. Por exemplo, eu quero rodar ele aqui. Eu quero que esse container rode em background. Então "-d". E você tem outros parâmetros interessantes. Esse "-p", o que é que ele faz? Ele pega essa porta do container, essa porta que eu coloquei aqui no expose, ele pega essa porta aqui e linka com a porta aleatória no meu sistema operacional atual. Tá? Então você pode linkar para a porta específica ou para uma porta aleatória. Por exemplo, aqui você tem a porta 22 e 5432. O que é que eu vou fazer? Eu quero que ele linke a porta 2222 na porta 22. Então você tem a porta aqui do seu host atual e aqui a porta do container. Eu não posso linkar para 22 porque esse host aqui já tem um SSH rodando na 2222. E eu quero que ele linke também a porta 5432 do meu host com a porta 5432 do container. E aí eu informo o container, que é o docker PostgreSQL, e não preciso informar nenhum parâmetro, porque se eu não informar nenhum parâmetro, ele vai rodar aqui o supervisor. E a senha padrão vai ser Postgres, tá? Então, usuário Postgres e senha Postgres. Vamos ver se funciona. Container rodou, tá? Demorou, sei lá, 2 segundos. Então, vamos lá, sudo docker ps. Tá? Meu container está rodando, tá? Então, olha só, eu linkei a porta 2222 com a porta 22 do container e linkei a porta 5432 com a porta 5432 lá do container. Tranquilo? Então, se eu fizer algo desse tipo aqui, psql, eu vou colocar aqui o host, por exemplo, localhost com usuário Postgres. Isso ele está acessando dentro do container, tá? Eu não tenho nenhum processo aqui do PostgreSQL, eu não tenho nenhum PostgreSQL instalado nesse host. Ele está acessando o PostgreSQL dentro do container. Pronto. Você dá um git pull, baixa aqui a minha imagem, roda com esse comandozinho aqui e um abraço, você já tem o PostgreSQL rodando. Então tá aqui, versão 9.1.9, e aí o céu é o limite, você pode criar uma nova imagem que no lugar de ter o PostgreSQL 9.1 tem o 9.3 e por aí vai. Então olha só, tá rodando. Se eu fizer um SSH, tá? Para 127 root arroba 127.0.0.1 e a porta aqui que eu linkei 2222, ele vai logar no container. Então aqui eu estou logado no container. Se você for ver, PS só tem os processos. Você tem o processo do supervisor, você tem o SSH, você tem o processo do supervisor que ele inicia o SSH e inicia o PostgreSQL. Pronto. O meu container tem 3 processos rodando. O supervisor sobe o SSH e o PostgreSQL. Então beleza, tem esse container. Vou dar um exit aqui. Ele continua rodando porque eu coloquei em Daemon Mode, né? Continua rodando, tá? E tem outro comando interessante que é o docker inspect. E aqui eu coloco o ID do container.
Então ele me dá um JSON aqui com todas as informações do container. O ID dele, quando foi criado, o path que ele está executando. Aqui eu tenho as portas que estão sendo expostas, tá? Eu tenho as variáveis de ambiente que foram passadas para o container, tá? O nome da imagem, os volumes que foram montados, tá? E por aí vai. Volumes from e tal e tal e tal. O volume aqui não foi montado porque eu não especifiquei, tá? Mas eu vou especificar para vocês também darem uma sacada como é. Então, o que é que eu vou fazer? Vou dar um kill aqui no meu container. Tá? Então, ps-a ele está aqui. Vou remover ele. Já era. E vou rodar ele novamente. E aqui vou passar mais um parâmetro "-v", que é... Qual é aqui o diretório? O diretório que ele usa de volume é esse aqui. Tá? Então, eu quero usar o volume, tá? Que ele expõe também. Pronto. 2 segundos, container rodando. Mesma coisa. Tá? Se eu fizer um inspect aqui agora, você vai ter algo desse tipo aqui. Você tem um path, etc e tal. Você tem aqui o volume. Então você tem que o varlib PostgreSQL 9.1, quer dizer, esse diretório que tem no container, ele está montado aqui. Então ele fica montado em varlib, docker, etc e tal. Vamos ver se são os arquivos mesmo. Então, sudo ls. Então, são os arquivos mesmo. Então, estão montados aqui, né, que eu especifiquei que ele montasse esse volume, então ele monta automático. Então, já está montado aqui. Se eu remover esse container, esse volume aqui ainda continua. Ele não se apaga. Então, vamos ver aqui. Sudo docker ps, sudo docker kill. Então, vou dar o kill aqui. Detonei meu container, vou remover o container, que aqui ele está só em stop. E se eu der um ls aqui, continua, tá? Então ele não apaga, então fica permanente, o volume fica permanente. Mesmo que você dê um kill no container, apague o container, o volume continua. Então é uma forma bacana de você trabalhar com os dados que são importantes. Por exemplo, o meu Docker MySQL que eu tenho aqui, que eu criei, deixa eu botar aqui. O meu Docker MySQL eu faço uma coisa parecida. No final aqui eu crio um volume do varlib MySQL, que é onde ficam os arquivos do banco de dados. Tá? O MongoDB da mesma forma. Tá? O MongoDB da mesma forma. Então todas essas imagens que eu criei, elas funcionam da mesma forma. Você tem um servidorzinho SSH e o banco de dados. Tranquilo? Deixa eu ver mais. O que é que nós temos aqui? Então o Docker basicamente... deixa eu subir outra aqui para vocês verem as coisas interessantes. Eu dei um inspect aqui e, por exemplo, ele informa o IP lá do container. Tá? Mas deixa eu subir outro container aqui. Subir um container aqui do Alisson/Docker Ubuntu /binbash. Faltou o run, né? Docker run. Você tem aqui o env. Se você fizer um ifconfig, é porque o ifconfig não está instalado.
apt-get date. Será que tem o ifconfig? Sim. Ele fica tão zerado que ele não chega nem a ter o ifconfig. Mas se você fizer aqui um docker ps, um inspect, você tem as informações e você tem aqui o IP. Então, automaticamente, quando você sobe o container, o Docker ele vai lá e cria um IP para esse container, tá? O que é bem bacana. Só que aí tem uma coisa que eu vou mostrar mais para frente, tá? Que você consegue linkar, inclusive, dois containers, você consegue fazer o link entre esses containers. E eles conseguem se comunicar entre si. Tá? Então você cria meio que um bridge lá no meio e você consegue criar, por exemplo, um container com o PostgreSQL e linkar esse container dentro de outro. E mais, passar as informações das portas que você está expondo no container 1 dentro do container 2. Como é que funcionaria mais ou menos isso? Deixa eu apagar aqui. ps-a sudo docker na rm. Tranquilo. Vou subir esse aqui, né, que é o meu PostgreSQL, ó, vou subir de novo ele. Beleza. Então o nome desse container é esse aqui. Já que eu não especifiquei nem o nome, ele vai lá e pega e gera um nome aleatório. O que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou criar um novo container, -u, -t do Alisson Docker Ubuntu, tá? /bin-bash. Só que eu vou fazer uma coisa a mais, eu vou linkar, tá, esse container que eu abri aqui com esse novo container que eu vou, esse container que está rodando com esse novo container que eu vou executar. Tá? O comando, deixa eu ver aqui o comandozinho, ele está aqui listado, não está nem aqui, ele está nessa parte aqui, trabalhando com links. Ok, então eu vou linkar, tá, esse meu container dentro desse novo container que eu vou abrir. Executou, quando eu rodo o env, o que é que ele pega? Ele pega a configuração das portas, tá? Então eu criei um link desse container, tá, que está rodando o PostgreSQL, com o alias db. Então você pode ver que você tem o dbname, você tem o dbport. Então, como eu estou expondo duas portas, então ele tem as configurações das duas portas, da 5432. Então ele diz o endereço do primeiro container, que é o 18, e passa todas as informações. Então, um container está linkado com o outro. Se eu der um ping aqui, eu acho que não vai funcionar o ping, que ele tem que instalar. Mas se eu pudesse, se o programa do ping tivesse instalado e eu desse um ping para esse IP aqui, que é do container lá do PostgreSQL, ele vai responder. Então, dessa forma, você consegue fazer links entre containers. O Tito perguntou, tem como definir um IP para um container? Olha, no run, no sudo docker run, talvez tenha algum, deixa eu ver aqui se tem. Eu não sei te dizer, mas só olhando a documentação mesmo. Se ele tem como você especificar um IP, mas geralmente ele dá um IP aleatório. E eu acho que não é nem tão interessante assim você especificar o IP na mão, assim. Talvez, eu não sei te dizer ao certo. Beleza, vou fechar os meus... Vou dar um kill aqui nesse container.
Não, vou deixar ele rodando aqui. Vou deixar ele rodando. Não, vou dar aqui mesmo. Aqui eu vou remover ele. E vou remover o outro container aqui também. Bom. Tudo isso a gente falou de Docker, né? Então vamos falar sobre como é que eu integro, né, Docker com Django. Então, para fazer essa integração e para rodar uma aplicaçãozinha no Docker, de base eu vou utilizar algumas ferramentas que o pessoal já utiliza no Heroku. Então, se você for na documentação do Heroku, essa documentação aqui do Django, você vê que ele tem algumas ferramentas, né, que você pode utilizar e que são bastante úteis, tá, no seu projeto. Então, você tem aqui algumas ferramentas que você pode utilizar. Eu recomendo até que vocês leiam aqui para ver e vocês vão ver que vai ser mais ou menos parecido com o que eu vou utilizar aqui. Então, os aplicativos, o primeiro que a gente vai utilizar é esse aplicativo aqui chamado DJ Database URL, tá? Que ele está deixa eu achar ele aqui, tá? Para que serve essa aplicação? Tá? Para que você utilizaria ela na sua aplicação em Django? Tá? Esse DJ Database, o que é que você utiliza dessa forma aqui? Você vai passar uma variável de ambiente, tá, para o seu container. Essa variável você vai passar com o nome de Database URL, tá? E esse programazinho, esse scriptzinho aqui, o DJ Database, ele vai ler esse Database URL e automaticamente ele vai popular o database do Django. Tá? Vou deixar até uma cola aqui aberta. Mas como é que ficou? Sim, o projeto que eu vou utilizar é esse aqui, o Django, o GitHub, Alisson, /Django Docker Example. Tá? Então você vê, ó, que eu já coloquei um arquivo Dockerfile dentro do projeto. Tranquilo? Então, como é que ele está configurado? Deixa eu aumentar essa letra aqui também. Vou botar ela 18. Então, eu configurei da seguinte forma. Bom, eu importo ele, tá? E no database, o que é que eu faço? Eu faço DJ database url.config e passo um valor default. Tá? Como é que funciona esse valor default? Se não existir a variável de ambiente database URL, ele passa esse SQLite. Então é dessa forma que funciona esse DJ database URL. E como é que seria? Seria algo desse tipo aqui, ó. Você exporta uma variável de ambiente, aí você bota Postgres ou MySQL // o nome do usuário, a senha, arroba, o IP que está esse banco de dados, a porta e o banco. Tá? Então você passando isso, ele automaticamente vai setar o database baseado na variável de ambiente. Tá? Isso é bastante útil. Por quê? Porque eu inicio um container e quando eu vou iniciar o container, eu tenho uma opção de passar uma variável de ambiente. Então, quando eu for iniciar o meu container, simplesmente eu vou passar a variável de ambiente e vou dizer, ó, o banco de dados está aqui. E aqui no settings ele vai se virar para carregar esse banco de dados. Outra coisa que eu utilizei, tá, do próprio Heroku é esse aplicativo chamado DJ Static, que foi até ontem eu lancei um videozinho mostrando como é que eu utilizo um fork desse projeto mais novo, que é o Static 3, que ele é compatível com Python 3 e Python 2, utilizando o Midway.
Se você for lá na minha página, arçoazevedo.com, tem lá explicando mais ou menos como é que faz. A ideia aqui é o seguinte, é que você sirva arquivos estáticos utilizando o próprio GUnicorn, sem você utilizar um banco de um servidor web por trás, e que esses arquivos estáticos sejam servidos de forma eficaz, de forma razoável, né? De forma rápida. Tá? E por último, outra coisa também que o Heroku usa, ele utiliza um aplicativo chamado Foreman, tá? Que ele é escrito em Ruby, para você definir qual vai ser o processo que vai subir no container, ou no Dynos, né? No caso, Heroku é Dynos, não é container, no Dynos que você vai subir. Então, se você for ver aqui na documentaçãozinha do... Eu já apaguei a documentação do Heroku aqui. Heroku... Tá, você vai ver que numa parte aqui da documentação ele pede para você escrever um arquivo, você criar um arquivo chamado procfile. Não, exatamente aqui. Você vai criar um arquivo procfile e dentro desse arquivo você vai dizer qual é o comando que você utiliza para rodar o processo. E aí você roda foreman start. E aí ele vai lá e roda o processo. E é dessa forma que você roda lá o seu processozinho da sua aplicação no Heroku. Aqui eu vou utilizar o Honcho, né, que é um clone do Foreman escrito em Python. Basicamente a mesma coisa. Você escreve um arquivo procfile, cria um arquivo .env com variáveis de ambiente que vão ser passadas e faz honcho start e ele vai iniciar lá o processo. Tá? Então, basicamente, o que é que eu vou fazer? Vou clonar, né, o repositório. Você tem lá o Dockerfile, né, que é o arquivo lá, com as instruções para criar uma imagem, e você vai fazer isso. Sudo docker build, o build é o comando que você utiliza para criar uma imagem. Aqui eu quero que a imagem produzida, né, no final desse build, que ele marque essa imagem, né, que ele cria um repositório chamado AlissonMyBlog. Tá? E depois vou rodar o projeto. Tá? Essa imagem eu já construí aqui. Tá? Então você vem aqui, Django Docker Example. Se você for olhar aqui, sudo docker images, eu já criei, tá? Então tem aqui uma imagem chamada AlissonMyBlog. Essa imagem está com a minha aplicação já pronta para rodar. Então vamos dar uma olhada na imagem, né? Dá uma olhada na imagenzinha lá no Dockerfile. Se você for ver, é bastante simples. Tá? Então tem aqui o cabeçalho. Tá? Eu utilizo como base o Alisson Docker Ubuntu. Tá? O que é que eu faço? Rodo os comandos apt-get update e aí eu instalo somente o que eu preciso para rodar minha aplicação. Então o que é que eu preciso? Vou instalar o Git, vou instalar o PsychoPG, que é o adaptador com o PostgreSQL, vou instalar o Python Imaging, que é o Python Pil, o pip para instalar os pacotes e o supervisor. Nem precisava do supervisor, poderia até tirar, que eu não estou nem utilizando mais o supervisor. Tá? Beleza, instalou os pacotes só o estritamente necessário para rodar a aplicação. E o melhor, não precisei instalar VirtualEnv porque, como aplicação, como um container já isolado, não faz sentido eu criar VirtualEnv para instalar aqui. Não tem o menor sentido. Eu nem instalo o VirtualEnv. Como ele vai rodar só essa aplicação nesse container, então eu dispenso o VirtualEnv. Então eu executei os comandos. Criei um diretório chamado deploy, copiei o conteúdo do myblog, ou seja, aqui, Dockerfile, copiei esse diretório myblog para dentro do /deploy /myblog e aí foi executando. Pip install requirements, então ele vai instalar as dependências da aplicação, rodei o syncdb, tá? Rodei o migrate e o collect static para ele copiar os arquivos estáticos lá para o local certo. Lembrando que quando eu for criar isso aqui, ele vai criar como eu não estou passando a variável de ambiente aqui, database URL,
ele vai criar um arquivo, um banco do SQLite 3, tá? Ele não vai criar o database correto. Tá? No final, mesma coisa, eu dou o clean, removo aqui os pacotes, e aqui eu vou expor a porta 8000. Tá? E qual vai ser um comandozinho para executar? Eu vou entrar em deploy my blog e vou executar o roncho start. Tá? Então, dentro aqui do myblog, eu criei um arquivo chamado procfile, e esse arquivo procfile, o que é que ele faz? Eu boto o nome aqui do processo, e tudo que ele vai fazer é rodar o gUnicorn, tá? E vou colocar ele para rodar na porta 8000 e todas as interfaces. Só. Tá? E você tem um arquivo .env também, que nesse arquivo aqui eu declaro que os settings que eu vou utilizar vai ser o settings production. Tá? E no meu settings production, só está o debug igual a false e o allowed hosts eu coloquei para ele servir qualquer host aí, para ele não ficar dando aquele erro chato. Tá? Então, basicamente, você tem aqui todo o esquemazinho de criação do seu container. Tá? Então, o que é que você tem que fazer? Você vem aqui, dá o sudo docker build, -t, e aí você coloca outro nome aqui, por exemplo, myblog2, ponto. Clicou aqui, ele vai começar a construir a imagem. Tá? Então ele vai baixar aí os arquivos. Então, cada comando que eu executei lá, ele vai criar um novo layer, né, para cada comandozinho, e vai criar a minha imagem no final. Tá? Eu vou, como eu já tenho ela pronta, tá? O que é que eu vou fazer? Eu vou rodar a minha imagem. -d, eu quero expor a porta 8000, tá? E aí o nome da imagem é Alisson/myblog. Faltou o run, né? Beleza. Tem dois containers rodando. Esse container que está rodando aqui é o container que está criando que está executando lá o Dockerfile, tá? Mas aqui, myblog foi criado. Como eu não especifiquei a porta, tá, que eu queria no meu host aqui, ele pega e cria uma porta. Ó. Ele pegou a porta do meu host, uma porta chamada 49154, essa porta aponta para a porta 8000 dentro do container. Né? Se eu for olhar aqui, por exemplo, os processos, como eu disse, um container, tá? Você tem aqui um container, ele é visto como um processo normal. Então você tem aqui esse container e aqui você tem o comando, o roncho ele starta, né? Ele dá o start e carrega a minha aplicação e a minha aplicação está rodando. Só que ela está rodando nessa porta aqui, nesse VirtualEnv, ou nesse VirtualBox, na porta 49154. Então, eu coloquei aqui um IP real aqui. Esse IP aqui, tá, no meu Vagrant, ele aponta para essa máquina virtual que eu estou rodando. Então, se eu colocar aqui 49154, ele abre a minha aplicação. Então, sem post no momento. Então, isso aqui está rodando direto na minha aplicação lá com Django. Né? Vamos dizer que eu quero escalar meu sistema, quero subir outro container com essa aplicação. Beleza, sobe outro. Eu acho que o que está demorando é isso aqui. Subir outro e sobe outro. Então eu tenho 3 containers, tá? Cada um apontando para uma porta diferente. Então você tem 49156. Se eu colocar aqui, ele também vai responder que não tem post no momento. Lembrando que, nesse caso aqui, ele está rodando com SQLite, tá? Em cada um dos
dos containers. E se eu quiser linkar essa minha aplicação com o PostgreSQL, por exemplo. Como é que eu faria? Faria dessa forma. Primeiro eu vou apagar os containers, né? Vou destruir aqui. Vou dar o kill neste container. Na verdade, só precisa pegar as 3 primeiras letrinhas aqui. Sobre docker ps-a. Ixi, ele criou um bocado agora. Deixa eu ver o que é que está rodando. Ele terminou de criar a imagem. Aquela imagem que eu pedi para ele criar. E se eu olhar aqui as images, ele tem uma image aqui chamada Alisson MyBlog 2. Provavelmente ela é do mesmo tamanho do MyBlog, né? Que é a mesma imagem. Então eu vou dar um kill aqui também nessa imagem aqui. Ok. O que é que eu vou fazer? Eu vou subir o meu PostgreSQL. Tá? Vou subir ele aqui. Beleza. Vou criar um database aqui. Eu vou criar um database chamado MyBlog. Então ele vai executar aqui. -u Postgres. E vou chamar ele de MyBlog. Pronto. Criei meu database. Tá? Vou dar uma olhada aqui qual é o IP do Docker. Então o Docker ele cria uma interface chamada Docker 0. Então o IP é esse aqui. Tá? E agora eu vou subir uma máquina aqui, vou subir uma imagem, tá, do Alisson MyBlog, mas eu vou executar só o bin bash dela. Tá? Então eu vou fazer o run com -i -t, tá? Com /bin /bash, e vou passar a variável de ambiente, que é com -e, e vou passar essa variável aqui da cola. Onde está? Eu não sei mais onde é que está a cola, mas que é mais ou menos isso aqui. Tá? Então o banco é MyBlog, a porta é 5132, o IP é esse aqui do Docker 0. E aí você tem o usuário e 2 pontos, senha. Então o usuário é Postgres e a senha é Postgres. Tá? Vou passar isso aqui porque primeiro eu tenho que criar o SyncDB, né? Então vem aqui /deploy myblog e rodo aqui manage SyncDB. E aí ele... Ups. Nada feito, né? Porque aqui eu deveria ter passado a variável de ambiente chamada database url igual deploy myblog python manage syncdb. Então ele vai criar, tá? Aqui ele não criou por quê? Porque ele não pegou, ele não tem essa variável database URL. E como ele já tinha criado o syncdb na construção da imagem, então ele simplesmente passou por cima. Aqui não. Aqui eu estou criando o database naquele container do PostgreSQL. Então vou criar aqui um usuário. Vou criar aqui, colocar aqui o e-mail. Vou colocar aqui uma senha. Beleza? Tá pronto. Saí. Tá? E agora eu vou rodar o container, tá?
de verdade, um container com a aplicação rodando. Então, -d sudo docker ps. Tá? Então, eu tenho aqui... Só que eu dei um pequeno vacilo aqui. Sudo docker kill. Eu teria que rodar ele expondo a porta 8000, tá? E aqui eu teria que colocar um "-p 8000. Ok? Tá? Então, 49.157. Se eu colocar aqui 49.157, sem post no momento, mas aqui eu vou poder entrar no admin porque... Vou encerrar a sessão aqui, acessar novamente, porque eu criei usuário e senha, tá? E criei o super usuário. Então aqui beleza, está funcionando. Então, pô, eu preciso subir mais um container. Beleza, subiu mais um, subiu mais outro, subiu mais outro, subiu mais outro. Tá, então tenho vários aqui. Tenho na porta 4961, né, 4961. Então todos eles estão apontando para o mesmo banco. Tá? Então você tem vários containers rodando a mesma aplicação, conectando no mesmo banco. E mais, o banco que você está conectando é um banco que está rodando também num container. Então, esse tipo de coisa você consegue fazer com Docker, velho, de maneira muito simples. Tá? Então, o banco poderia ser um MySQL, você consegue fazer do mesmo jeito. E o tempo que você leva para subir, um novo container é ridículo, velho. Dura o quê? 2 segundos. Tá? Então eu tenho aqui 4162. Qualquer uma dessas portas aqui vai responder pela minha aplicação. Qualquer uma. Então o que é que eu poderia colocar um servidor, um Apache, um Nginx na frente e simplesmente colocar todas essas portas aqui como respondendo a aplicação. Então dessa forma fica muito simples. Como é que eu subo a aplicação? Pô, cria um container, usa o Django DJ Database URL para ele pegar a configuração do database via variável de ambiente e pronto. Quando você subir o container, você passa a variável de ambiente que ele precisa saber, ou as variáveis de ambiente, e pronto. Ele já vai saber onde é que ele vai conectar e pronto, sua aplicação está rodando. Então dessa forma aí você tem uma aplicaçãozinha besta, né, que é um blogzinho. Vou até criar um post aqui. Vou colocar aqui qualquer coisa. Pronto, salvou. E agora vai ter um post aqui, qualquer coisa. Então, em qualquer porta aqui, por exemplo, 49160, né? Qualquer um vai responder a mesma coisa, porque eles estão utilizando, ele está conectado no mesmo banco de dados. Então, dessa forma a gente consegue fazer, né, eu coloquei até os exemplos aqui de como você subir lá a sua aplicaçãozinha. Tá? Então, eu subi um container para criar o SyncDB e o collect static, depois destruir esse container e subir os outros containers, porque eu já tinha o banco criado, e aí é só subir container, vai subindo, vai subindo, vai subindo, e para o seu host, né, e para a sua máquina, basicamente, ele vê vários processos. Cada container é um processo que tem processos filhos só. Então o consumo aí de recurso é mínimo. É mínimo o consumo de recurso. Então dessa forma, né, foi uma forma interessante que eu criei para fazer o deploy de uma pequena aplicação. Então aí você poderia fazer o mesmo esquema. Tipo, você tem o seu repositório, no seu repositório você cria um Dockerfile e pronto. É só você dar o build nesse Dockerfile e acabou. E aí você já tem a imagem pronta. E aí é só instanciar o container. Bom, já finalizando, pessoal, algumas boas práticas que eu considero, né? Use repositórios privados quando necessário.
Então, por exemplo, esse repositório que você vê aqui, por exemplo, do index.docker.io, tá? Ele é um repositório público, tá? Então, qualquer imagem que você mandar para cá, tá? Essa imagem, qualquer pessoa vai poder baixar essa imagem. Se você trabalha numa empresa, provavelmente você vai ter coisas que você não quer expor para todo mundo ver, né? Então, o que é que você faz? Você pode trabalhar com o conceito de repositório privado. Então, está na documentação do Docker, não é difícil, é uma aplicaçãozinha em Python, inclusive. E você tem aqui, ó, como é que você trabalha com repositórios privados. Então, tem até um videozinho aqui ensinando como é que faz. Então, em vez de você mandar para esse repositório público aqui, você trabalha com repositório privado. O Daniel está perguntando, a eficiência de uma instância dessa rodando num servidor de produção. Se eu já fiz algum benchmark e tal. Eu não fiz, Daniel, mas pelo que dá para notar, como é o processo lá que está rodando no container é um processo normal para o host, né, para o servidor que está rodando o Docker, provavelmente ele roda com o mesmo desempenho se você estivesse rodando um PostgreSQL no host. Provavelmente deve ser a mesma velocidade. Tá? Acho que não deve ter muita diferença. Beleza? Mas é algo que eu vou dar uma testada também. Sim, aí voltando. Então use o servidor privado quando for necessário. Tá? Outra coisa, quando você trabalha. É um negócio que eu vi muito em imagens, imagens públicas. Os caras colocam um container com tudo. Tá? Isso aí pode funcionar para, por exemplo, você criar uma imagem para desenvolvimento. Beleza, aí na imagem de desenvolvimento você pode botar o Nginx, com MySQL, com Memcache, com GUnicorn, tudo num container só. E todos esses processos rodando. Isso aí tranquilo. Mas para produção não faz sentido. Entendeu? Para produção você vai ter o quê? Você vai ter um servidor, você vai ter um servidor que vai tá num esquema lá de alta disponibilidade e tal. Você não vai subir um servidor para cada container. Então, isso aí não faz sentido em produção. Em produção faz sentido o quê? Que o container ele deve rodar apenas um processo da aplicação. Então, um container de uma aplicação em Django, ele deveria rodar somente o GUnicorn, só. Só roda o GUnicorn. No máximo, não faz nem sentido você colocar um SSH, porque se você atualizou o código da sua aplicação, o que é que você faz? Gera de novo o Dockerfile, gera de novo a imagem. Que aí a imagem vai ser gerada novamente com o código atualizado. Não precisa nem do SSH. Nos meus containers de banco de dados eu coloco SSH porque o cara pode querer logar e, sei lá, tentar fazer um apt-get e update e esse apt-get, update e upgrade ele atualizar o banco. Tudo bem. Mas aí seriam só dois processozinhos. E o SSH também não consome quase nada. Mas o ideal é o seguinte, em produção, deixa o container o mais enxuto possível, só com o processo da aplicação. E, por fim, a questão de configuração faça via variável de ambiente. Então, o Docker, quando você vai iniciar um container, você tem a opção lá, o menu "E", de passar lá variáveis de ambiente e simplesmente passa a variável. Usando, por exemplo, o DJ Database URL. Você passa, você diz, eu vou subir esse container, vai passar essa variável de ambiente. Quando o processo subir, o Django vai olhar naquela variável de ambiente, pelaquela variável de ambiente ele vai setar os dados do database, ele já sabe que database ele vai rodar. Então é dessa forma aí que você trabalha de forma eficiente, né, em produção. Né? Bom, mais alguns links aí para finalizar. Tem um blog do Docker, que é muito bom, tá? De você dar uma olhada. Tem 3 projetozinhos legaisinhos. Você tem esse projeto aqui que é o Doco, que a proposta dele é ser um mini Heroku em cerca de 5 linhas de bash.
Então você tem esse projetozinho aqui bem interessante que ele tenta simular um mini Heroku lá para você trabalhar com ele. Você tem também o Days.io, tá? Que a proposta dele é ser uma plataforma como serviço, tá? É um projeto legal também. E você tem o Shipyard. O Shipyard ele é uma interfacezinha web para você interagir com o Docker, tá? E lembrando que o Docker ele tem API, tá? O Docker ele tem API. Deixa eu entrar aqui no docker.io. Inclusive ele tem API em Python. Então, por exemplo, esses comandos docker run, docker inspect, etc e tal, você consegue acessar ele via API, tá? Então você vê aqui, ó. Você tem APIs e você inclusive tem aqui, ó, o dockerpy, que é uma API para Python. Né? Então você tem aqui Ruby, JavaScript, Angular, você utilizar o AngularJS, Java, Erlang, PHP, etc e tal. Então Chip, tem uns screenshots aqui. Então, os screenshots, você loga, você tem lista de container, imagem, aplicações, etc e tal. Então ela é uma interfacezinha web para você interagir com o Docker, tá? Então ele mostra aqui informações, variáveis de ambiente, as portas que estão abertas. Então ele abre a porta 6379 e mapeia para 4963. Salvo engano, o Shipyard ele é feito em Django, eu acho. O código dele. Deixa eu só confirmar aqui. Não, acho que é Django mesmo. Com certeza, ele é feito em Django. Shipyard. E é isso. Agradeço aí aos corajosos que assistiram até agora, quase 2 horas, né, praticamente 2 horas de palestra, mas o que eu queria mostrar era a introdução do Docker, tá? Tem muito mais coisa, né, que não daria para mostrar em tão pouco tempo, mas a ideia mesmo era dar uma introdução e mostrar como é que eu poderia utilizar o Docker para fazer um deploy de uma aplicaçãozinha em Django, tá? Então, se alguém tiver alguma pergunta, que se manifeste. E se eu souber responder, eu vou responder. Se eu não souber, eu vou pesquisar. Beleza, pessoal? Deixa eu ver aqui. Eu só tenho que ter cuidado para não fechar a janela que está. Pronto, aqui estou vendo o Hangout. Deixa eu tirar o compartilhar a tela. Ok. Poxa, tem umas perguntas aqui, cara, na lista de perguntas. É possível rodar uma imagem em ambiente gráfico? Cara, eu já vi uma imagem, um container que tentava fazer isso, mas eu não vi direito assim como é que fazia, mas você pode pesquisar isso aí, eu acho que tem, viu? Eu já vi sobre, eu já vi um container ou foi um post, alguma coisa assim no blog falando sobre isso aí. Não, tudo ok, beleza. O Tito está dando parabéns, valeu por ter assistido até o final, né? Geralmente os meus mutirões são meio complicados. São 2 horas, 1 hora e meia, e por aí vai. Então, pessoal, mais alguma pergunta para a gente encerrar por aqui? Vou dar um reload aqui. Então, espero assim que o pessoal se interesse mais pelo Docker. Eu achei genial a ideia. Tá um burburinho muito grande do Docker, todo mundo falando, Docker, não sei o que e tal.
Aí semana passada eu digo, cara, eu vou dar uma estudada nisso aí, ver qual é desse projeto. E achei interessante demais, principalmente para a parte de deployment, que eu acho que vai ser bastante útil. Então, pessoal, mais alguma pergunta? Estou aqui para encerrar. Temos aqui 7 corajosos que assistiram até o final. Eu agradeço aí, pessoal, por vocês terem assistido até aqui. E eu acho que não tem mais perguntas. Então, os slides estão no slideshare.net/Alisson. O Speaker Deck é speakerdeck.com/Alisson também. E o vídeo vai agora para meu canal no YouTube. E é isso, acho que é isso. Já vai dar quase 2 horas mesmo, falta um pouquinho para 2 horas. Então, pessoal, eu agradeço aí demais a vocês a oportunidade e vou me despedindo aí de vocês. Boa noite e vamos dormir, né? Um abraço e até a próxima.